Olá, alunos, tudo bem com vocês? Olha só onde eu estou para gravar aí mais uma videoaula para a gente, tá bom? E aí, como vocês estão? Essa vai ser a última aula, então, antes da nossa provinha AE. Eu espero que vocês estejam, assim, preparados, tá bom? Nós estudamos tudo, nós fizemos a revisão de tudo. Se vocês fizeram um simulado, não é mesmo? Fizeram a correção do simulado, tem a videoaula do gabarito, tá bom? Com a correção do simulado, que ele é muito importante para vocês estudarem. Então, dê uma olhada no simulado, se você sabe tudo que tem lá, se você estudou, se você reviu, se você reescreveu aquilo lá, vai dar certinho para a gente tirar um 10 nessa AE, tá bom? Espero que vocês se deem muito bem nessa prova. E hoje a gente vou passar para vocês, então, mais uma revisão, mais um lembrete aí de tudo que nós já estudamos, tá bom? Vamos comigo? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer essa nossa última revisão. Vocês conseguem ver aqui onde eu estou, na natureza, né? Espero fazer aí essa última revisão para a gente ver direitinho o que vai cair na prova, que vai dar tudo certo para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, última revisão para a nossa provinha AE. Então, alunos, vamos lá? Olha só, nossa última revisão para a nossa prova AE. Olha onde eu estou, assim, na natureza, né? Aqui dentro do nosso colégio, tá bom? Que nos proporciona, assim, tanta natureza, né? Para a gente olhar, hein? Eu adoro isso daqui, e vocês? Hum? Então, vamos estudar? Vamos fazer a nossa última revisão, então, rumo à segunda AE, tá, pessoal? Eu espero que vocês apreciem tudo que nós, professores, a gente tenta fazer para que vocês se deem bem na prova. Lembre-se que a prova, a segunda AE, nada mais é do que uma extensão das nossas aulas, tá bom? Então, se você viu as revisões, você esteve em sala de aula, né, durante todo esse segundo trimestre, se você assistiu às aulas das quintas-feiras, né, que é a teoria, se você fez as atividades, fez o simulado com todo carinho e respeito por esse momento, você estudou e você vai estar muito bem nessa prova, tá bom? Então vamos lá? Olha só, aqui, pessoal, a gente vai... Opa, passei muito aqui. A gente vai começar, então, pelo comecinho, tá bom? Lembra que nós estudamos lá no início do segundo trimestre sobre os reinos africanos da antiguidade. Não se preocupe, vai cair pouca coisa na prova sobre essa temática, tá bom? Mas vai cair, né, alguma coisinha aí, então anotem, pensem, reflitam sobre o que vocês aprenderam sobre os reinos africanos da antiguidade, tá bom? Para vocês aprenderem de fato essa matéria. Olha só, então, reinos africanos da antiguidade. Lembra que esses reinos antigos, olha só, primeiro nós estudamos lá o Egito, lembram disso? A gente, né, dedicou boa parte do nosso tempo sobre o Egito, isso lá no primeiro trimestre. Lembra que não pode esquecer essas coisas. Então, lá no primeiro trimestre nós estudamos o Egito e tal, e agora, no segundo trimestre, nós começamos o segundo trimestre vendo esses reinos antigos, né, que ficava lá no continente africano, como vocês sabem, foi no continente africano que o homem vai surgir. A partir do continente africano é que o homem, né, o Homo sapiens já, lembra de todo o período da evolução? Esse Homo sapiens, então, vai sair do continente africano e vai para todos os outros continentes, ele vai povoar todos os outros continentes, tá joia? E aí, pessoal, foram vários reinos, tá? Que existiram ali, por ali no continente africano. Lembra que essas pessoas, os homens, eles foram se organizando, né? Criando cidades, depois reinos, depois impérios. Nós vimos isso lá no Egito, vimos ali na Europa também, né? Que eles vão formar então esses reinos, e isso vai acontecer também lá no continente africano. Tá? E foram vários, só que a gente se atentou, a gente vai estudar esses dois que são importantes, tá bom? Tá, mas de onde que saiu esse povo Cuxi? Ó, lembra que perto ali do Egito, ali no Rio Nilo, lembra que o Rio Nilo ele é enorme, né? Em extensão é um dos maiores do mundo, esse rio. Então, em uma das cataratas, né, do Rio Nilo, existiu uma civilização antiga chamados de núbios. A partir desse povo núbio é que vai surgir, então, esses dois reinos. Primeiro o reino de Cuxi,
tá bom? A gente vai entender que os Axum, que o reino de Axum, ele tá escrito aqui, cadê? Vai conquistar o reino Kush. Então, vamos por partes. Primeiro o reino Kush, tá bom? Então, pessoal, primeiro, então, vem o reino Kush, ok? E aí que vem, né? Eu escrevi para vocês, reino do povo núbio, que se situava em uma das cataratas do rio Nilo, perto do Egito. Então, só de ficar perto do Egito, a gente já sabe que teve muito comércio entre esses dois povos, né? E quando tem comércio, eles não trocam só mercadoria, eles trocam também cultura, eles trocam também aspectos da religião. Tanto é que o rei Pi, né? O rei Cush Pi, quando eles conquistam o Egito, eles vão pegar, trazer muita da cultura religiosa do Egito. Assim como esses reis cuxitas, eles vão passar a ser chamados de faraó. Lembra o que é faraó? Hum? Lembra que o faraó ele é considerado um semideus, um deus, né, na religião egípcia? Então, esse rei Pi, ele vai ser considerado também um faraó e ele vai inaugurar a 25ª dinastia dos faraós negros. Então, observa que tem uma grande relação entre esses povos antigos, principalmente por causa do comércio. E lembra sempre, o ser humano, ele é um ser cultural, ele vai sempre trocar culturas com os outros, tá? Através do comércio, através de várias outras coisas, tudo bem? Olha só, e aí, onde, né? Eu coloquei o mapa aí para vocês, olha só, onde ficava então o reino Kush e o reino Axumita, e o reino Axumita, olha só, é onde hoje, né, a gente olhando no mapa, até coloquei aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui atrás de mim, eu acho que esse daqui é um mapa do continente africano hoje. E aí tem um país chamado Sudão. Lembra que no continente africano existem 54 países hoje em dia, tá? Então o continente é enorme, né, muito grande, e dentro do continente tem 54 países, ok? Então é muito grande, né? E aí um desses países é o Sudão, e é onde ficava, pessoal, essa região onde ficava tanto o reino Kush, né? E depois o reino Axum. Tá joia? Ó, sobre o reino Axum, e aqui embaixo eu coloquei o mapa antigo, onde tem o reino egípcio, né? E a gente estudou toda a história do Egito, vocês já sabem tudo sobre o Egito. E tem aqui também o reino Kush, né? E aqui embaixo o reino Axum. Então, eu coloquei os dois mapas aí para a gente pensar bem direitinho como que é isso, tá bom? Olha só, e aí o reino Axum, então, conquistou o reino de Kush no século IV, né? Após este sofrer vários ataques de povos vizinhos. Então, observa que o reino Kush ele vai dar uma enfraquecidazinha, tá bom? E os povos axumitas, então, vão realizar um intenso comércio com várias regiões ali, tá bom? E aí, pessoal, ainda sobre o reino Kush e o reino Axum, né? Esses reinos antigos aí que a gente viu, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das mulheres. Pessoal, é um tema importante, tá bom? Que vai estar lá na prova, e é importante a gente pensar o papel da mulher lá na antiguidade e hoje também, né? Olha só, então o papel das mulheres, elas ocupavam um papel de destaque na sociedade de Kush, tá bom? Era a filiação por parte de mãe que sucedia os reis ao trono. Então, observa que a participação, a ação das mulheres no reino Kush era bastante importante, tá? Então, a mulher, lá na antiguidade, ela tem um papel importante na política, um papel importante na condução do reino, na administração do reino, tá? E é importante a gente pensar nisso daí, tá bom? Então, o papel das mulheres lá no reino Kush é muito importante. E aí eu coloquei assim para vocês, para a gente lembrar, olha só, que a gente ainda não estudou muito sobre isso, mas só, vocês vão estudar mais sobre o Brasil no 7º ano e tal, mas só para a gente lembrar, né? E o Brasil, a história do Brasil, ela vai se relacionar muito com a história da África, tá? Vocês, o continente africano ele é muito mais antigo, né, do que o país chamado Brasil, não a terra em si, que a terra estava aqui, né, desde sempre. Tanto é que nós vimos a Luzia
Lembra que a Luzia é uma brasileira? Vocês lembram disso? Que ela foi achada ali, lá em Minas Gerais, inclusive. Então, pessoal, a história do continente africano com o Brasil vai ser bastante entrelaçada. Aí só queria, quando os portugueses só chegaram aqui no século XVI, tá? Mas eu só queria falar um pouquinho aí para vocês. Olha só. E aí, os portugueses comercializavam pessoas, ou seja, né, traziam escravos aqui para o Brasil, principalmente povos do tronco linguístico chamado Banto. Por que eu coloquei isso daí, pessoal? Porque essas pessoas, né, lá no continente africano, do povo núbio, vários outros povos, eles têm um tronco linguístico. Então, várias populações no continente africano, eles falam a chamada língua banta. Banto, tá bom? Tem várias tradição cultural aqui no Brasil sobre os bantos. Tá joia? Vamos seguir, pessoal? Olha só. E aí, então, sobre os reinos africanos da antiguidade, se atentem para esses poucos assuntos que eu falei para vocês agora, tá bom? Se você não entendeu, volta lá no início desse vídeo. Lá no início, não, volta no início quando eu comecei a falar dos reinos africanos. Dá uma olhada de novo, lê de novo, assiste de novo, veja suas anotações, como é que tá bom? E, se não tiver dúvida, pergunta para a gente antes da nossa prova, tá? Olha só, sociedades hídricas da China e da Índia. Bom, também é um assunto que nós estudamos lá na frente, foi? E aí eu queria destacar algumas coisas para vocês. Olha só, sobre a Rota da Seda, né? A Rota da Seda aí, olha aí, pessoal, a Rota da Seda, ela é muito importante. Mas por quê, professor? Um negócio que vem lá da China, pessoal? Olha só para o mapa dessa rota, de onde saía essa seda e para onde ela ia. Perceberam? E agora imagina que essa rota, esse caminho que esse produto fazia, ele atingia todo o mundo. Então, se vocês se lembrarem que eu falei há pouco, olha só, o homem é um ser cultural, certo? O homem é um ser cultural. Agora, imagina lá na antiguidade que fazer essa viagem toda aí que nós estamos vendo, essa parte vermelha é a rota terrestre e a rota azul é a rota marítima. Então, observa que lá no mundo antigo, a extensão, a importância, a imponência dessa rota em relação a tudo que existia. Perceberam, pessoal? Perceberam, então, que essa rota da seda, olha só, havia intensas trocas comerciais a partir dessa rota. Então, a gente pode pensar que a gente chama de rota da seda, porém, esse não era o único produto que era comercializado com todo o mundo. Então, lá nós estamos estudando China antiga e Índia antiga. Não são esses países de agora. Não são esses lugares onde existem países, né, agora modernos. Nós estamos estudando isso da antiguidade. Entenderam, pessoal? Essa rota da seda, a imponência, a importância que ela tem? Entenderam? Muito bem. Olha só. E aí, outro pontozinho para a gente lembrar dessa história toda. Dinastia Qin e Zhou. Olha só. A dinastia Qin, principalmente, ela é famosa, especialmente famosa é a muralha construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Huang, o primeiro imperador da China. Então, pessoal, observa comigo. A muralha da China, ela começou a ser construída muito antes dos Qin. Porém, até hoje, lá na China, existem pessoas que falam que são descendentes dos Qin. Então, observa que essa dinastia ela foi muito importante. E sendo muito importante, essa muralha, essa parte da muralha construída nessa dinastia, ficou sendo a mais famosa, a mais importante. Então, na dinastia Qin também é considerado quem construiu a muralha. Mas observe que a muralha é um negócio, né, enorme, né, e ela não foi construída durante séculos, inclusive, tá bom? Mas a parte mais importante foi na dinastia Qin, tá bom?
O taoísmo, pessoal, outro ponto importante, né? O universo ele é regido por duas forças opostas e complementares, chamado Yin e Yang. Lembra, tem um desenho, esqueci de colocar aqui para vocês, né? Que mostra ali duas forças, então, se contrabalançando. Ó. E esse símbolo, pessoal, mostra a harmonia e equilíbrio do universo, né? Conhecimento e integridade, mostra o masculino e o feminino, a força e a delicadeza, né? Então, o taoísmo, né? Isso já vem assim da Índia, tá bom? A gente pode pensar nesses pontos aí sobre o taoísmo, tá bom? Confucionismo, né? Vem de um filósofo chinês chamado Confúcio, né, que valorizava o princípio da equidade, generosidade, o respeito, a harmonia, a tolerância, culto aos antepassados, né, pessoal? Então, são essas questões aí que que chegou até nós, né, através da história da China e da Índia, tá bom? O budismo também, que tem origem nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, tá? Que é, então, uma religião, né, uma religião que ainda hoje tem adeptos e tal, e ela é interessantíssima estudar sobre isso, tá bom? Traz, né, esses ensinamentos, a coisa de vidas passadas, de os karmas, né, de vidas passadas, e por isso as pessoas têm que ser boas, têm que ser, né, para vencer esses karmas e tal. Ó, tem uma parte boa, né, as pessoas têm que ser bons. Bom, ainda sobre China e Índia, olha só, eu queria falar sobre o rio Ganges e Indo, tá bom? O rio Ganges é um dos rios mais importantes, um dos lugares mais emblemáticos da Índia, né? Um dos rios mais longos do mundo, sempre foi uma característica geográfica essencial, né, na área atualmente ocupada pela Índia. Então, observa que até hoje o rio Ganges, né, é poluído e tal, mas é um rio importante na história e para o país chamado Índia. Tá bom? Então, assim, são pontos, né, lá da antiguidade que é interessante a gente pensar né, lá da antiguidade, da história da Índia que nós estudamos, é importante a gente pensar o agora, tá bom? E aí tem núcleos urbanos planejados, né, que são essas duas cidades aí, Harappa e Mohenjo-Daro, são civilizações do Vale do Indo, né, que foi uma civilização da antiguidade, lá da Idade do Bronze, tá? Então, observa que quando o homem, então ele se torna, né, a partir da evolução, né, ele se torna o Homo sapiens, tá? E aí vem ali a chamada Idade do Bronze. E aí, juntamente com o Antigo Egito e a Mesopotâmia, foi uma das 3 primeiras civilizações da região, né? Compreendendo o norte da África, o oeste da Ásia e o sul da Ásia. As cidades da civilização eram destacadas por seu planejamento urbano, pessoal. Observa que isso é uma coisa interessante da antiguidade, né? E aí essas duas cidades, então, elas vão se destacar como grandes cidades ali dessa região, tá bom? Então, pessoal, são detalhezinhos, né, que a gente passou muito rapidamente, mas observem para a prova de vocês, tá bom? Então, pessoal, olha só, ainda sobre China e Índia, outros pontozinhos que eu queria que vocês guardassem, tá bom? Sobre os dravidianos, são uma das populações mais antigas do sul da Índia, ou seja, eles têm muito a ver com a história da Índia, tá bom? O hinduísmo, né, é considerado uma filosofia de origem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos. O hinduísmo, pessoal, vai trazer muito a questão da divisão de castas que existiu na Índia por muito tempo. Tá bom? Essa divisão de castas, sistema de castas, então, é baseado, né, no hinduísmo bramânico, desculpem, nesse hinduísmo bramânico, então, tá? Que cultuava a trindade composta por Brahma, né? Pelo deus Brahma, onde, né, o sistema de castas ele vai funcionar aqueles que saíram da poeira, né? De onde o deus Brahma passou, dos braços de Brahma, das pernas de Brahma, da cabeça, né? De Brahma,
certo? Então, vai dar início, então, a um chamado sistema de castas, né, que vai organizar, então, a sociedade, tá bom? Que, ó, até botei aí, né, divisão de classes que se baseia em preceitos religiosos da religião hindu, tá? Mas esse sistema, ele foi abolido em 1947. Bom, se a gente for pensar, há pouco tempo, né, que a Índia, então, se tornou independente da Inglaterra, né, pessoal? Interessante a gente pensar nisso, olha só. E aí, nós chegamos aqui ao chamado mundo grego, né, que a gente estudou bastante, não foi? Vocês sabem tudo sobre o mundo grego, né? Bom, a formação do mundo grego, né? Nós já falamos várias vezes que já existia ali, né? A ilha de Creta. Até coloquei aqui para vocês, aqui, ó. Já existia então aqui a ilha de Creta, certo? Já tinha um povoamento aí, mas não eram gregos ainda, né? Eles ainda não falavam grego. Lembra que o grego, ele, na verdade, é uma língua, né? Eles são os gregos, eles se chamavam de helenos, né? E onde eles viviam era chamada Hélade, né? Não eram gregos, tá? Então, olha só, era habitada aqui, né? A ilha de Creta e tal, e depois povos, os aqueus, eles sim falavam uma língua bem arcaica do grego, eles vão, então, migrar, né? Vão chegar à ilha de Creta, vão ficar por ali, tá bom? E a partir daí, né, começa então a chamar a história da Grécia, né? A gente lembra que esses povos vêm e esses povos ali nessa região, em toda essa região aqui, onde eu estou passando o mouse, é chamado de mundo grego, mas isso vai ser formado aos poucos, né, pessoal? Vai ser formado aos poucos, né? O comércio marítimo, né? O mundo grego utilizou muito o comércio marítimo, sua localização geográfica e muitas trocas comerciais também para em todo o período antigo, tá? E essas trocas comerciais, de novo, o homem é um ser cultural, com essas trocas comerciais eles vão trocar também culturas, tá bom? Então, o que vai formar de fato o mundo grego são esses povos que vão chegar nessa região, tá bom? Vão fundar cidades, como primeiro vai vir os aqueus, né? São várias migrações, não é tudo de uma vez, é com o tempo. Então, primeiro vai vir os aqueus, né, os eólios, e eles vão fundar uma cidade chamada Micenas, né, e aí essa sociedade chamada creto-micênica, eles vão ter sua cultura misturada, tá? Eles vão ter a sua cultura misturada e vão viver por muito tempo essa cultura, fazendo essa cultura, trocando essa cultura. Quando mais tarde vai chegar, então, deixa eu ver se está aqui, vai chegar então os povos dórios. Esses dórios, pessoal, eles são povos muito guerreiros, tá bom? E aí eles vão invadir a sociedade que já existia ali em Creta, Micenas, aquela regiãozinha ali, vem os dórios e eles vão destruir, assim, as instituições que organizavam, que administravam a cidade. Tá? Então, eles vão dominar a cidade, eles vão conquistar a cidade e destruir ali, né, o que tinha. E aí, essas pessoas, as pessoas que viviam ali, aquelas que vão sobrar nessa história toda, eles vão para outras localizações. E isso, esse migrar para outro lugar, é o que a história, né, vai chamar, então, de primeira diáspora, tá? Que é quando os dórios, então, invadem, destroem as instituições políticas e a organização da cidade. É a primeira diáspora, pois faz com que a população se disperse para outras ilhas, formando, então, o mundo grego. Entenderam, pessoal? Então, essa diáspora é quando essas pessoas, eles vão sair, então, fugindo dessa violência, né, dos dórios e tal, eles vão para outros lugares, outras ilhas, e aí vai formando, né, aos poucos ali o que a gente chama de mundo grego. Tá bom? Beleza, mas vai acontecer uma chamada segunda diáspora. Esse fato, lá na primeira diáspora, esse fato das pessoas irem para outros lugares e terem sido destruídas as suas instituições, vai poucas pessoas, então eles vão passar a viver em comunidades gentílicas,
ok? Eles vão voltar a viver em comunidades gentílicas. Voltando a viver em comunidade gentílica, que é o que a gente chama, né, o período ali pré-homérico, eu falei pré-homérico, aquele período ali pré-homérico, onde a agricultura vai retornar, né? Assim, eles vão viver mais em famílias, vai ser poucas pessoas vivendo, vai ter um pater, que vai ser um líder, que é o pai, né? E ele vai cuidar ali da sua família, que pode ser, né? É uma comunidade apenas, não é uma cidade, não é uma sociedade grande, como as sociedades que nós já estudamos no passado. Tá? Então, essas comunidades gentílicas, né? Beleza, vai estar lá vivendo e tal. Só que, o que acontece? Vai haver uma crise nessas comunidades gentílicas. Vai começar a aumentar muito a população dessas comunidades. Então, o pater, ele não vai mais conseguir cuidar da sua comunidade, porque essa população vai crescer demais. E aí, para a plantação, para a agricultura, o pater e a sua família, que a gente pode chamar ali de aristocracia, ou seja, quem tem o poder, eles vão ficar então com as melhores terras, enquanto aquelas pessoas que não conseguiram ficar com as melhores terras, elas vão migrar para outras localidades. À procura de quê? De um lugar para formar uma cidade, para terem terra, para fazer agricultura, para sobreviver. Essa migração, pessoal, que esses gregos, né, que esses helenos vão fazer, é o que é chamado de segunda diáspora. Entenderam? Eu tinha falado isso para vocês, eu só não dei o nome de diáspora, mas vocês lembram disso nas nossas aulas, né? Certeza que sim. Bom, nessa colonização grega, então, né, nessa saída dessas pessoas ali, do formato genus, porque já não tinha mais terra, tinha gente demais, esses gregos vão fundando cidades. Vão fundando cidades. E essas cidades, como prédios públicos, como prédios dedicados aos deuses, é que vai ser chamado de polis, as polis gregas. Então, o que é a polis grega? Né? E aí as mais famosas, como nós falamos, olha só, é Atenas e Esparta. Mas existem várias, né? Várias, como tem aqui no meu mapa, ó, várias cidades-estados, tá bom? Mas o que tinha, né? O que tinha dentro de uma polis, assim? Tinha prédios públicos, templos dedicados aos deuses. Por exemplo, Atenas era o nome de uma deusa da sabedoria, da inteligência, né? Então, a deusa Atena deu nome a uma cidade chamada Atenas, ok? E tinha lá as assembleias, tinha os prédios públicos, tinha os templos religiosos, isso que tinha dentro de uma polis, né? Geograficamente é o que tinha dentro de uma polis, tá bom? E Atenas e Esparta, com duas cidades importantes, né? Troia, pessoal, ela é importante só por causa tem até aí, ó, quem foi Homero, né? Um poeta que escreveu Ilíada e Odisseia. Então, Troia, ela é uma cidade, uma polis grega, né? E, assim, ela só tem o seu nome, assim, de fato gravado na história por causa, né, do poema que Homero escreveu. Bom, e aí Atenas e Esparta são as duas cidades mais importantes, então, né? Porque elas são importantes e elas divergem, elas são diferentes, né? Elas são diferentes. Atenas, né, por causa da democracia. É lá na Grécia Antiga, então, que vai surgir a democracia. Tá? É lá na Grécia Antiga que vai surgir a democracia. E isso, pessoal, é importantíssimo porque é o que a gente usa hoje, é a democracia. Só que, como lá em Atenas, por exemplo, as mulheres elas não eram cidadãs. Então, a democracia que vai surgir, esse jeito, né, de administrar a cidade, foi modificando até hoje. Lá em Atenas, como que era? Era feita uma assembleia, os cidadãos, que eram os homens, eles chegavam na praça pública, como nessa praça aqui que eu estou, dentro da nossa escola, né, que é uma praça, esqueci qual é o nome aqui, daqui, esqueci. Tá bom.
Praça da Infantaria, perto da divisão de comando. Bom, eles se reuniam, então, nessa praça, todos os cidadãos, era colocado lá uma questão, era colocado lá uma questão, e todos os cidadãos, então, opinavam sobre aquela questão. Mas, pessoal, tem como a gente fazer isso hoje? Tem, né? Não tem como. Oi, professor. Olha só, pessoal, quem está passando aqui na praça onde eu estou Oi! dando aula, Tenente Repton. Fala, meninas! Tchau, tchau! Obrigada, tchau. Tchau. E aí, pessoal, olha só, então, hoje em dia, não tem, nós somos o quê? 200 milhões de brasileiros? Imagina reunir todo mundo aqui em Brasília, já não tem jeito, para opinar sobre alguma coisa, não tem jeito de forma alguma. Então, como que resolveu essa democracia? Hoje em dia, o cidadão ainda tem voz? O cidadão ainda opina na organização da cidade? E aí? Sim, né? Sim, mas como que a gente faz isso? Como que a democracia hoje faz isso? Nós, os 200 milhões de brasileiros, a gente elege representantes para lá e opinar por mim, tá bom? Mas outra hora a gente fala melhor sobre a nossa democracia de hoje, né? Mas lá em Atenas, então, assim, por que a gente estuda Atenas? Por que a gente estuda um lugar que está lá na Europa, né? Está para lá. Porque, pessoal, muito disso chegou até nós, como, por exemplo, a democracia e outras coisas, né? Então, Atenas deixou esse legado para a gente. Atenas deixou a democracia como um legado para nós. Então, a democracia de lá para cá, muito foi modificado, tá joia? E as mulheres lá em Atenas, né, lembra que elas não tinham tanta força assim como lá no reino de Cush. As mulheres de Atenas, elas eram importantes, mas assim, no quesito tinha deusas, né? A deusa Atena, por exemplo, a é, deusa, outras deusas, Afrodite, deusa do amor, tinha outras deusas também, a deusa Hera, né? Esposa de Zeus, que ela era muito ciumenta, conta assim, né? A mitologia, mas as mulheres, elas não tinham tanta força política. Bom, quem governava eram seus maridos, filhos, mas elas mesmas não tinham tanta força política, elas não tinham tanta voz lá, diferente das mulheres lá de Cush. Olha só, e Esparta, que é uma cidade, né, que foi fundada pelos dórios. Os dórios são pessoas, são guerreiros, né? Os dórios então são guerreiros, e Esparta vai ter esta característica, justamente essa característica. Vai ter uma educação voltada para a guerra, vai ter jogos voltados para a guerra, vai ter é, quem vai comandar a cidade vai ser os esparciatas, que é uma aristocracia, ou seja, aqueles poucos que detêm o poder, né, que vão ficar no poder, né? E aí tem os pobres e tal na cidade, que são os ilotas, né, que eles vão servir então para a guerra. Tá bom? Então, a educação, né, dos meninos e das meninas também, muito diferente lá de Atenas. Lá em Esparta não tem democracia, tá bom? Quem comanda sempre, quem vai comandar sempre é os aristocratas, que é os esparciatas. E lá em Atenas, né, eles são chamados os ricos, tá? Os grandes detentores, donos de terras, grandes proprietários de terras, são chamados de eupátridas, tá bom? Olha só, então, polis grega, né? Nós já falamos o que que tem, o que que é, como que é, tá bom? Homero, né? Então, quem foi Homero? Foi um poeta que escreveu 2 poemas, mas por que que o nome dele ficou para a história? Porque a partir desses poemas, pessoal, a partir desses poemas, os historiadores conseguiram captar dentro desses poemas histórias verdadeiras sobre a Grécia, que eles conseguiram provar sobre a Grécia. E tinha lá a mitologia também que não dá para provar, tá bom? Olha só, e pensadores gregos, né, pessoal? Que a gente falou bem por último agora, os pensadores, os grandes filósofos gregos, então, são Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses filósofos, então, são também muita coisa deles chegaram até nós,
tá bom? Muita coisa deles chegaram até nós. Esses pensadores, pessoal, eles pensavam em várias coisas. Sócrates, antes de Sócrates, tiveram outros filósofos, tá? Outras filosofias e tal. Mas Sócrates, ele começa. Sócrates não escreveu nada. Sócrates, a preocupação dele era pensar de fato. A filosofia em si é pensar de fato sobre o ser humano, sobre para onde a gente vai. E também, pessoal, esses pensadores eles são importantes, por quê? Porque eles começam a pensar o mundo sem ser pela mitologia. Mitologia, ela existe, o objetivo da mitologia é a explicação do mundo, aquela explicação a qual o ser humano não entendia, tá? E aí foi feita, então, uma mitologia para tentar explicar o mundo. E aí esses filósofos, eles aparecem e falam, peraí, mas e se isso, né? E aí eles começam a pensar o mundo com a razão, digamos assim, né? Sem pensar em mitologia. Então, assim, tudo que eles não entendiam, eles começavam a se perguntar. Mas eles não aceitavam uma história mitológica para explicar aquilo. Eles falavam, não, mas por que isso? Por que aquilo, né? Bom, Aristóteles foi aluno de Platão e Platão foi aluno de Sócrates. Então, esses três filósofos são muito importantes, tá bom? Na história, né, da Grécia e até na história ocidental, tá bom? Aristóteles, ele foi professor de um grande cara, né? Que foi Alexandre o Grande, né? Aristóteles foi professor dele, o Alexandre, ele era um macedônio, né? E ele depois ele vai herdar o trono de seu pai, certo? E ele vai conquistar uma grande faixa de terra, por isso que o nome dele ficou muito para a história, assim, porque ele foi um militar diferenciado, digamos assim. E aí ele conquistou um grande império, e ao conquistar esse grande império, ele vai é, espalhar, difundir, né, a, a, a cultura grega e outras culturas também, as quais ele vai passando e descobrindo. Tá? Alexandre o Grande vai fundar uma cidade no Egito chamada Alexandria. Nessa cidade, né? Nessa cidade vai ser um centro de estudos ali do mundo antigo, onde várias pessoas vão viajar para esse lugar. Tem lá uma biblioteca muito interessante, grande, enorme, né? Eu queria voltar no tempo para ir nessa biblioteca, saber ler, né, o que estava lá, mas deve ser muito legal, né? Imagina. Bom, então, vamos seguir. Olha só, eu pedi para alguns alunos me mandarem algumas questões. Alguns alunos me mandaram e eu gostei bastante. Não foi todo mundo que mandou, eu achei muito pouco, assim. Eu queria que mais alunos participassem do AVA. Vocês têm que entrar no AVA, bom? Porque o ensino é híbrido, não é só aqui na escola. Ah, professora, eu fui para a escola, tem que assistir às aulas, tem que participar do AVA, tá bom? Bom, aqui então algumas dúvidas. O Ruas da 609 mandou uma pergunta para mim. Olha só, ele falou assim: nas guerras antigas, quando um povo ganhava de outro, o que eles faziam com toda a população? Com a cidade, com as construções, com os monumentos, eles matavam, destruíam tudo e todos ou incorporavam valores do povo dominado? Ruas, muito interessante essa sua pergunta, tá? Esse seu pensamento, mas olha só, vamos imaginar, pessoal, nessas guerras antigas, então, quando um povo ganhava de outro, né, muitas vezes tem os prêmios, né, que é o chamado espólio, tá? Que é o chamado espólio. Então, o que que acontece? O vencedor, né, vai entrar na cidade, vai pegar as coisas que são de valor, vai saquear a cidade. Muitos homens, muitas pessoas, mulheres e homens e até crianças vão ser levados como escravos,
Tá? Então, assim, não dá para ter um padrão, falar para vocês, não, isso sempre acontecia, que destruía tudo. Não, às vezes ficava a gente lá, muita gente também fugia, se pudesse, fugia para outros lugares, tá bom? Então, assim, a gente pode pensar que acontecia várias coisas numa situação dessa. Tá? Então, homens e mulheres eram levados presos como escravo para a cidade lá do vencedor, ou pessoas conseguiam fugir para outras cidades, outros lugares, ou eles matavam também muita gente, né? Muita gente que resistia, eles matavam também. Bom, vamos para a próxima? Bom, pessoal, então o Enzo, né, da 602, me mandou uma questão. Ele pergunta assim: em Esparta existia um rei chamado Leônidas que lutou com os 300 nas guerras médicas? Bom, Enzo, olha só, as guerras médicas, né, que nós estudamos, são as guerras greco-pérsicas, né, onde gregos de várias cidades gregas lutou, então, contra os persas, certo? Bom, Esparta, sim, Leônidas foi um rei de Esparta, tá bom? Esqueci o ano, tá? Que ele governou. Ele foi, sim, um rei em Esparta, e na época das guerras médicas, teve uma batalha chamada Batalha das Termópilas. E Termópilas, pessoal, era ah, como se fosse um labirinto, assim, entre as rochas, tinha, assim, um labirinto. E Leônidas, ele vai traçar uma estratégia, que é deixar poucos homens ali, encurralar os persas nesse lugar, para poder matar lá os inimigos. Então, assim, sim, o filme 300, né? O filme que chama 300 e tal, que mostra essa história, que mostra o rei Xerxes, né? Que é um persa, o rei persa Xerxes, que ele vai herdar essa guerra em si, ele vai herdar então essa guerra. É, vai existir sim essas pessoas, e o filme vai mostrar um pouco da história, mas também um tanto quanto fantasia, tá bom? Todo filme de história, por exemplo, é, tem um quê de história, de fato, né, os filmes históricos, tem um quezinho de história e tal, mas tem coisas fantasiosas lá também. A gente tem que ver o filme, saber tirar o que é verdade e se encantar com a fantasia que o filme tem, né? Que os filmes servem para isso, né? Para fazer a gente viajar também. Viu, Enzo? Viu, pessoal? A próxima pergunta é de Negrini, da 607, que perguntou assim, ó, as guerras interferiram na Rota da Seda? Bom, Rota da Seda, né, no contexto da história da China antiga, que a gente estudou, e olha, Negrini, sim, né? A gente pode pensar que no mundo antigo, as guerras eram uma constante, né? Por dominação, por poder, por expansão. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele avançou, né? E quem resistisse, ele matava, fazia guerra e conquistava, né? Então, a gente pode pensar que sim, que as guerras, elas interferiam, sim, no comércio, né? Elas interferiam em muito para a execução do comércio. Bom, então a gente pode pensar que sim. Olha só o Magalhães, da 603, o que ele perguntou. Quando ocorriam as guerras, as crianças viravam escravas ou faziam parte de outro exército sem saber do seu passado, tipo os bebês? Olha, o que acontece? Quando quando o dominador, né, conquistava uma cidade, parece muito com a pergunta do Rua, se não me engano. Quando o dominador conquistava, então, a cidade, ele pegava as pessoas, né, para trabalhar, para serem escravos e tal, e os bebês, ou eles matavam, porque assim, ninguém ia pegar bebê para criar, tá bom? Para, né, criar, alimentar o bebê. Então, geralmente matavam, e pode ser que existisse sim, né, que alguém pegasse esse bebê e cuidasse dele, e ele tivesse uma outra história sem saber o que era antes. Muito bom, Magalhães, vocês pensam em umas coisas, né, pessoal? Olha só, o Daniel Quadros, então, da 608, perguntou várias coisas. Vamos ver o que ele perguntou. Bom,
4 perguntas, né? Muito bem, tá, Daniel? Obrigada, né? Já que os outros não me mandaram, muitos outros não me mandaram perguntas. Olha só, o que é budismo? Então, o budismo nós já falamos nessa aula, inclusive, né? Que é uma religião, tá bom? E ainda hoje essa religião existe. Aqui em Brasília existem templos dedicados ao budismo, tá? Onde as pessoas fazem oração, fazem... Como é que chama? Meditação, né? Que é uma coisa interessante aí do budismo também, tá bom? Olha só, foi mérito dos gênios, a outra pergunta, que seriam o povo de Micenas criarem a polis grega. Mas se foi mérito deles, lá tinha Esparta, que era formada pelos dórios, por que o povo de Micenas criaria uma polis grega em que o povo dessa cidade destruiu a cidade dos gênios? Muita coisa, hein, Daniel? Olha só, vamos, né, decifrar essa questão aí. Primeiro, olha só, quem fundou a cidade de Micenas não foram os espartanos, né? Foram os povos aqueus, lá atrás, quando eles invadem ali Creta, que é uma ilha, ali próximo eles vão fundar uma cidade, Micenas, essa a civilização creto-micênica vai permanecer por centenas de anos, até que os dórios chegam naquela região, tá? Os dórios conquistam aquela região, os dórios conquistam o povo cretense e o povo micênico. Então, eles destroem a cultura, né? Tentam destruir a cultura creto-micênica e são os dórios que vão fundar a cidade de Esparta, tá? Lembra que os dórios eram bastante guerreiros e a cidade de Esparta tem essa característica deles serem bastante guerreiros. Desconfundiu aí, Daniel? Espero que sim, tá? A terceira pergunta, o que era um presente de grego? Isso vem da história de Troia, da história da guerra de Troia, que no campo de batalha não teve nenhum vencedor entre os troianos e ali o rei Menelau, né? Os gregos que eles chamam, tá bom? E como não teve nenhum vencedor, o que que acontece? O Ulisses ou Odisseu, né, vai deixar lá um grande presente, que é um grande cavalo de madeira na porta de Troia. Troia, a cidade de Troia vai achar que eles venceram a guerra, vai pensar que é um presente para os vencedores, mas era uma armadilha. Então, por isso que é chamado presente de grego, quando o presente, assim, não é uma boa coisa, sabe? O presente é mais uma brincadeira do que um presente de fato, tá joia? E a quarta questão, como foi o período pré-homérico? Aí, bom, eu coloquei aqui essa linha do tempo para a gente falar sobre esse período pré-homérico. Então, então vai ser antes, né? Antes do período chamado homérico, tá? Antes, então, vai ter a civilização cretense, a civilização micênica, e depois os aqueus vêm, e aí tem a invasão dos aqueus, depois de outros povos chamados eólios, depois outros povos chamados jônios, ok? E aí, por último, vem a invasão, então, dos povos dórios, ok? Então, esse pré-homérico, né, é antes das informações que a gente consegue obter a partir dos poemas de Homero. Beleza? Vamos passar para frente. Olha só, a Gabriela, da 605, mandou uma pergunta. Apesar de serem polis, Atenas e Esparta se davam bem? Eu ouvi dizer que na Guerra Greco-Pérsica, que na primeira vez, Atenas recusou o convite de guerrear, isso é verdade? Ó, vamos lá. Atenas e Esparta, eles são as cidades mais importantes, digamos assim. E aí, eu posso te dizer o seguinte, que essas cidades, elas, por serem importantes, todas as cidades gregas ali, lembra que existiam muitas guerras, muitos conflitos no mundo antigo, né? Existiam muitas guerras, muitos conflitos ali no mundo antigo, tá bom? E aí, a gente pode pensar o seguinte, que às vezes eles se davam bem, às vezes eles se tinha algum conflito, tá bom? Vamos deixar assim essa resposta. E em relação às guerras greco-pérsicas, olha só, a Atenas, ela vai comandar a chamada Liga de Delos, né? Então, eles vão, quando a cidade de Mileto vai pedir ajuda para as outras cidades gregas,
vai pedir ajuda para as outras cidades gregas para ir contra os persas. Atenas, então, que era poderosa, que é uma rica polis, tá? Eles vão, então, encabeçar a Liga de Delos, né? Que ele vai juntar várias cidades gregas, várias polis contra os persas, para guerrear contra os persas, tá bom? Então, digamos que isso não seja tão verdade assim. Bom, Gabriela? A Dácia falou assim, qual a influência de Esparta e Atenas para a nossa sociedade? Bom, ah, várias questões de várias cidades gregas, elas chegaram até nós, tá? Como, por exemplo, a democracia. E de Esparta, bom, a gente pode pensar a questão da guerra, a questão do militar, a questão das organizações militares, vem um pouco da cidade de Esparta, tá bom? A língua, a cultura, isso tudo veio para nós até hoje. Então, essa influência, a gente pode pensar que seja isso, tá bom? Leis, tá? Algumas leis também chegou para nós. Por que é tão importante estudar sobre a Grécia? Bom, então, a Grécia, o mundo grego, né? Nós vivemos no mundo ocidental, né? Na parte ocidental do planeta. E Grécia, toda essa região ali, vai chegar até nós muita cultura, filosofia, tá? E essa é a importância, então, para a gente entender as nossas sociedades, as nossas instituições, entender a democracia, entender a ciência, né, que Alexandre o Grande lá atrás, ao conhecer a cultura grega, vai querer que essa cultura chegue até nós, vai espalhar, vai difundir, vai haver a difusão dessa cultura também, né? Então a gente pode pensar em várias coisas nesse sentido aí. Ó, leis, democracia, várias coisas nesse sentido. E sobre a China, como eles descobriram a seda? Bom, isso daí, olha só, por ser uma pergunta, até coloquei aqui para a gente falar bem direitinho, tá, Daça? Olha só, em 3600 a.C., a seda tem sua primeira aparição na China. Olha então como é muito antiga. Acredita que se os chineses começaram a produzir seda por volta do ano 2700 a.C., reza a lenda que a imperatriz Xi descobriu a seda quando um casulo de bicho da seda caiu de uma amoreira dentro de sua xícara de chá, né? Mostrando então, e aí ela observou ali o potencial desse bicho da seda, tá bom? Bom, a Sofia Vieira, da 601, falou qual a consequência da participação da mulher na política do governo Kushita. Bom, a consequência, alguns historiadores falam que foi muito boa, né? Que o governo, o reino Kushita, teve um longo período de história, de expansão, de administração das riquezas do reino, tudo por causa da mulher. E a mulher, então, foi forte e essa participação, essa mulher na política, fez com que o reino prosperasse bastante. Tá bom? A Clara Vieira, da 604, falou: por que o faraó Pi criou a dinastia dos faraós negros? Bom, observa que o Egito, né, era vizinho ali do reino Kush, da civilização núbia, onde pertencia o reino Kush. E, pessoal, muito da cultura do Egito, que já era um império, já era uma civilização grandiosa, né? E aí o reino Kush, digamos assim, que o Egito tem uma história de 3.000 anos, e o reino Kush, então, olha para aquela sociedade e vai pegar, vai herdar dessa sociedade alguma cultura, como, por exemplo, os faraós negros, lá no reino de Kush, eles têm pirâmides, né, que vão sepultar o corpo dos reis. Então, isso ele tira, né, do Egito. Então, se a gente pensar assim, por que o Pi cria uma dinastia de faraó? Porque o Egito era grandioso demais, né? E aí o reino Kush quer o quê? Se tornar grandioso também. Então, pega para si esses hábitos também da cultura do Egito. Caramba, vocês são demais.
Carlos Augusto falou assim, o que é, em geral, a filosofia na Grécia? Pessoal, filosofia, hoje em dia, foi a partir da filosofia que todas as ciências saíram ali. Porque a filosofia, ela começa a pensar o mundo, né? Os pensadores gregos, eles começam a pensar tudo que existe. Por que que chove? Né? Hoje a ciência vai explicar isso aí para a gente, mas eles vão pensar por que que existem outros planetas, eles vão começar a estudar e ver que existem outros planetas, certo? Eles vão começar a pensar em coisas, de onde que nós viemos? De onde que o ser humano veio? Né? O que que é conhecimento? O que que é sabedoria? Então, assim, a filosofia, ela vai pensar questões humanas, questões dos homens, tá joia? A Canabarro falou assim, período homérico. Bom, período homérico, então, é ali quando começam as comunidades gentílicas. E aí eles chamam de período homérico. Tá bom? E aí, a partir da comunidade gentílica, lembra, tem a formação das polis, e aí mais para frente as polis, como Atenas e Esparta, têm o seu esplendor, né? Então, o período homérico é ali naquele momento que existe, que eles chamam de, que inicia ali as comunidades gentílicas e tal, que eles trabalham mais na terra, na agricultura, tá bom? Arthur Avelar perguntou assim, ó, por que palavras de origem grega ainda se mantêm, não só no vocabulário da língua portuguesa, como de línguas germânicas, mesmo com a difusão da cultura de outros povos dominadores de diferentes períodos, romanos, ingleses, franceses? Bom, Arthur, olha só, a gente pode pensar o seguinte, que as línguas, né? Eu não estudo língua portuguesa, né, para saber a história das línguas, mas a gente pode pensar o seguinte, que sim, palavras de origem grega, ela ainda se mantém no português e também se mantém em outros idiomas. Perfeito. Mas aí você pergunta assim, ó, mesmo com a divisão da cultura de outros povos dominadores, na nossa língua portuguesa tem muita língua latina, que são dos romanos, né? E se a gente for ver, por exemplo, a língua germânica, o alemão, a língua alemã, né, a língua germânica, é muito parecido com o inglês também. E o francês também é um pouco parecido com o inglês. Então, se a gente for pensar lá no tronco, então, de todas essas línguas, elas têm uma coisa meio que em comum, tá bom? Mas, assim, eu não estudo língua portuguesa, a história da língua, das línguas, né? Então, não saberia te falar exatamente isso. Tá bom, Arthur? Mas, olha só, palavras de origem grega ainda se mantém, sim, e outras línguas também, o inglês, o francês, os romanos, o latim, né? Tudo isso misturou aqui na nossa língua portuguesa, com certeza. Tá bom? Samuel fez aqui Samuel Renan fez aqui um poeminha, né, para a professora, que eu falei lá no nosso aulão. Espero que vocês tenham gostado do nosso aulão. Eu me diverti horrores, né? Pessoa famosa como eu, bonita. Eu gosto muito de vocês, viu, pessoal? Sou muito feliz de dar aula para vocês. E aí ele escreveu assim, ó, professorazinha querida do meu coração, me responde e não me dê um sermão. Leônidas, o grandão, era de Esparta, Troia ou ele era um persão? Braço forte, meu amigo, me responde, senão eu faço birra. Vou ler como birra. Bom, como nós já vimos, né, Leônidas, então ele vai ser um espartano, né, ele vai ser um rei de Esparta. E a história dele é interessante, porque ele é o terceiro filho, é o terceiro na sucessão do reino, do trono lá de Esparta naquele período, né? E aí ele acaba sendo de fato o rei e acaba tendo uma participação nas chamadas guerras médicas também, né? Bom, pessoal, Samuel, obrigado pelo poeminha, tá? Bom, nós terminamos por aqui, tá bom? Vou esperar o fórum de vocês, né? Nossa prova é na terça-feira. Nós temos aí segunda, né? Que vocês já têm prova também. Bom, mas me mandem fórum na hora que vocês estiverem estudando, tá bom? Aí eu coloquei uma mensagenzinha aqui para vocês. Conhecimento é uma riqueza a qual ninguém pode tirar de você.
Então, estude, busque, seja curioso, explore o mundo inteiro, que esse mundo inteiro é de vocês, tá bom? E, ó, a animação para a gente estudar o terceiro trimestre, tá? O terceiro trimestre está recheado de coisas legais, de coisas incríveis para a gente descobrir, e eu espero vocês com toda a animação possível. Yes! Pessoal, boa prova para vocês. Eu, como sempre, né, estou na torcida para que vocês tirem nota 10, para que vocês cheguem no terceiro trimestre, ó, confiante para a gente descobrir um monte de coisas legais, tá bom?